a construção pesada da Bahia. Viva o Sintepave! Parabéns, nobre deputado. Sem mais delongas, eu passo a palavra no grande expediente ao deputado Ságuas, já agradecendo a sua gentileza e a espera também. Senhor Com a deputado, o deputado Arnaldo, eu não vou poder ceder para o senhor, porque eu já fiquei 15 minutos esperando aqui, mas, de qualquer modo, eu sempre Fique à vontade, tenho sido cordial com os companheiros na espera do tempo para falar, assim como eles me cedem de vez em quando, né? Eu quero dizer que hoje é um dia triste, senhor presidente, senhores deputados, senhora deputada, para a democracia brasileira. Por que é um dia triste para a democracia? Pela condenação, por convicção, de Luiz Inácio Lula da Silva a 9 anos e 6 meses de prisão, pelo juiz Sérgio Moro. Essa condenação saiu por conta do triplex do Guarujá, que investigaram, reuniram, faz 2 anos que estão aqui a investigação, está em cima dessa história do triplex, e até agora não conseguiram provar absolutamente nada que esse apartamento é do presidente Lula. E aí, deputado Pedro Kizai, a prova de que não é que esse apartamento, ele está penhorado na Caixa Econômica, ele está colocado como garantia na Caixa Econômica pela OAS, pela empresa dessa que está sendo investigado aqui no processo do Petrolão. Então, esse prédio, esse apartamento, está mais do que comprovado, deputada Benedita da Silva, que é do senhor da OAS e não do presidente Lula. Mas como a gente tem observado que muitas condenações agora, elas acontecem por convicção e não por prova, então está valendo. Mas nós temos a certeza que na segunda instância o presidente Lula será absolvido, assim como o Vacari, que está preso sem nenhuma prova contra ele e que num dos processos já foi absolvido na segunda instância. Então, nós já sabíamos que essa condenação ia acontecer pelo juiz Sérgio Moro. Estávamos aguardando o dia, não sabíamos que dia que ia acontecer. Mas agora, é recesso forense, nós tínhamos a expectativa que acontecia agora, porque agora o judiciário está de recesso, então é um momento a mais para gerar uma confusãozinha a mais. Mas, de qualquer maneira, tem os plantões na justiça e, certamente, a defesa do presidente Lula já está pronta contra essa condenação feita pelo juiz Sérgio Moro por convicção e não por prova nos autos. Mas esse, senhor presidente, deputado Décio Lima, esse processo agora, esse processo é a segunda etapa do golpe. É a segunda etapa do golpe. Quando caçaram a presidenta Dilma, quando deram o golpe na presidenta Dilma, nós do Partido dos Trabalhadores e os partidos aliados parlamentares que acompanharam a gente naquela luta, já dizíamos aqui nessa tribuna que não estava encerrado o golpe, que o golpe se encerraria com a prisão ou com o impedimento do presidente Lula de se candidatar a presidente da República. E agora que se avizinha do limite da possibilidade de condenação, para que alguém possa estar livre para disputar, surge a condenação do presidente Lula em primeira instância e temos a certeza que ele será absolvido na segunda instância. Porque, já concedo a parte do senhor, deputado Décio Lima, porque eleição 2018, sem Lula presidente, não é eleição, é golpe sim, porque todas as pesquisas mostram que Lula está disparado na frente, na opinião da população brasileira, na opinião do povo brasileiro, e por isso o presidente Lula, não tendo nenhuma prova contra si, não poderá ser condenado a não disputar as próximas eleições. É o segundo golpe na democracia brasileira e concedo uma parte ao deputado Décio Lima. Deputado Ságuas, primeiro quero aqui me reunir a todo o conteúdo, a expressão que Vossa Excelência traz neste momento na Câmara dos Deputados, a nossa indignação e, com certeza, a indignação de milhões de brasileiros que letargicamente já esperavam, de certa forma, por todos os acontecimentos que o Brasil tem
tem tido no seu curso este momento. Não é surpresa a decisão tomada lá em Curitiba. Mas eu queria contribuir com Vossa Excelência em dois aspectos que eu reputo de profunda importância. Primeiro, que a decisão deste, entre aspas, magistrado de Curitiba, ela fere a intelectualidade acadêmica do direito. Um magistrado que vem no Senado Federal, na mesa do Senado, e trata, inclusive, esta Câmara dos Deputados como Câmara, ou seja, revela alguém que minimamente não estudou sequer a língua portuguesa, quanto mais para ter o domínio do direito pátrio que tem uma base no direito romano. Condenar alguém sem provas é mostrar a pequenez da justiça, a seletividade da justiça. A justiça é a expressão que a humanidade e o humanismo construiu, que tem naquele resultado da espada de Minerva, dirigida sem os olhos, como uma expressão de imparcialidade. O que esse, entre aspas, magistrado está fazendo é envergonhar este poder, que era um poder que deveria estar a serviço do povo brasileiro, sobretudo na proteção das injustiças. Não, ele se submete às maledicências do acontecimento político de forma seletiva. É um tribunal de exceção e, por isso, nós não queremos ainda, deputado Ságuas, como Vossa Excelência afirmou, desacreditarmos na justiça brasileira. Vamos ter ainda o processo recursal. Por outro aspecto, quero aqui também me somar a Vossa Excelência naquilo que se refere ao Estado de Direito e à democracia como um valor universal. O sentimento de milhões de brasileiros hoje não para apenas no povo brasileiro. Ele é um sentimento que macula aquilo que se universalizou no coração do povo brasileiro, que é a democracia brasileira. Por isso, parabéns, Vossa Excelência, ao dedicar neste momento na tribuna a expressão não só da indignação de todos nós, mas da indignação de milhões de brasileiros. Esta decisão só reforça aquilo que nós temos tido na nossa prática, a nossa indignação, a nossa resiliência, porque o presidente Lula é a síntese de um marco regulatório na vida de milhões e milhões de brasileiros. Muito obrigado, senhor. Obrigado, deputado Décio Lima, pelo à parte. Deputado Robson deputado. também, quer um minuto na parte. Deputado Ságuas, senhoras e senhores deputados, hoje o Brasil assiste perplexo mais uma absurda injustiça. O juiz Moro construiu ao longo desses 2 anos uma novela que o enredo já tinha sido predeterminado por ele. Ele já tinha um culpado definido e não se eximou de cometer um conjunto de arbitrariedades durante a investigação do processo do presidente Lula. Grampeou sem autorização uma conversa entre a ex-presidenta Dilma e o presidente Lula e divulgou essa conversa de forma ilegal. Depois autorizou uma condução coercitiva da sua residência até o aeroporto de Congonhas, que tinha como planejamento fazer a prisão arbitrária do presidente Lula. Tentou durante 2 anos produzir provas sem nenhum sucesso, porque a verdade é cristalina. Lula não é e nunca foi proprietário do triplex que ele acusa. Lula não recebeu nenhum benefício em relação ao exercício da presidência de nenhuma empreiteira. Então, Lula é inocente. Crime é condená-lo sem prova. Vamos reverter essa injustiça em segunda instância, porque o povo brasileiro está indignado com essa atitude arbitrária do juiz Sérgio Moro. Muito obrigado. Eu concedo uma parte por 1 minuto também para o deputado Angelim.
E depois para o deputado Afonso Florencio, a deputada Deputado Margarida, Sagos. deputado Léo. Pedir-se à parte para ressaltar aqui o trabalho extraordinário que Vossa Excelência faz nesta casa, notadamente na área da educação, através de membros titulares da comissão e pela sua atuação que inspira muitos de todos nós. Queria também falar aqui em relação a esta injustiça que se comete hoje com o nosso presidente Lula. Eu acho que isso faz parte do cumprimento de um script, de uma peça macabra. Primeiro, com um golpe, retirando do poder uma presidente legitimamente eleita por 54 milhões de votos. Segundo, subtraindo direitos duramente conquistados pela classe trabalhadora, da terceirização, da reforma trabalhista e, proximamente, da reforma da Previdência. E agora, a condenação de um presidente por um triplex que não lhe pertence, porque está penhorado em nome da Caixa Econômica Federal. Mas isso faz parte, ninguém pode analisar isso apenas do ponto de vista pontual. Faz parte de uma análise do contexto. Há 2 dias da votação neste plenário sobre denúncias gravíssimas de conversas não republicanas de um presidente elegível como o Temer. Este sim merece ser condenado porque tem provas cabais circulando na mídia e pela Procuradoria-Geral da República. Mas a justiça será feita no Tribunal Regional Federal da 4ª Instância e nós estaremos aqui para defender o presidente Lula. Eles estão com medo de ser derrotados em 2018 nas urnas e o Lula voltar a presidir esse país, que é que o povo espera. Muito obrigado, deputado. Obrigado, deputado Angelim. Também concedo 1 minuto na parte para o deputado Afonso Florencio e depois para a deputada Margarida. Deputado Ságuas, parabenizar o seu trabalho, o seu pronunciamento, mas registrar nossa posição, assim como os parlamentares que me antecederam, registrando o nosso veemente protesto contra essa decisão do juiz Moro. Agora o Brasil pode entender o que é abuso de autoridade e por que as autoridades que fazem essa prática de abuso de autoridade são contra uma lei que puna abuso de autoridade. Um juiz que, sem nenhuma prova, condena o ex-presidente Lula exclusivamente por causa da sua orientação política, tendo sido ele, presidente Lula, o presidente que mais fez pelo povo pobre do Brasil. E as convicções ideológicas do juiz Moro o levam a fazer essa prática que seria caracterizada como crime de abuso da autoridade. Por isso, agradeço a parte, saúdo Vossa Excelência, deputado Ságuas. Obrigado, deputado Afonso Florencio. Também concedo 1 minuto para a deputada Margarida Salomão. Deputado Ságuas, a quem eu muito admiro como líder, como militante na área de educação, pela sua gestão como prefeito de Sinop. Juína. Em Juína. Uhum. Então, de todo modo, uma gestão que está marcada e representada, inclusive, em livros. Mas eu quero, nesse momento, dizer, deputado Ságuas, que eu estou expressando aqui a minha indignação, que certamente repercute a do povo brasileiro. No momento em que nós acabamos de ter aprovada no Senado a reforma trabalhista, que fere de morte os direitos do povo trabalhador, no dia em que nós estamos aqui discutindo o encaminhamento do processo contra Temer, o primeiro presidente da República a ser criminalmente processado no uso das suas funções como presidente, nesse dia vem essa notícia absurda de uma condenação que vai ser revertida como foi revertida de João Bacari. Mas, não obstante, isso é um tapa na cara do povo brasileiro e eu quero deixar, nesse momento aqui, a minha solidariedade ao presidente Lula e a expressão profunda da minha forte indignação. Obrigado, deputada Margarida Salomão. Também concedo 1 minuto numa parte para o deputado Léo de Brito. Companheiro deputado Ságuas, quero te cumprimentar de maneira efusiva nesse momento em que Vossa Excelência se apresenta no grande expediente. Um grande deputado federal do Mato Grosso, do Brasil, nosso vice-líder, uma grande referência aqui também da educação. Eu faço parte da Comissão de Educação, mas nós não podemos deixar de, nesse momento, nesse tão importante discurso, registrar para a história. Ontem, os direitos trabalhistas foram rasgados pelo Senado Federal. Inclusive, um acordo foi descumprido, porque aquele acordo que foi feito no Senado vale tanto quanto uma nota de R$3. E hoje,
nós temos Aécio Neves solto, nós temos Michel Temer aí prestes a ter uma grande pizza aqui nesse plenário e uma condenação injusta contra o ex-presidente Lula. O maior crime que Lula cometeu foi fazer a inserção soberana do país, botar 40 milhões de pessoas que saíram da miséria, gerar mais de 20 milhões de empregos, criar possibilidade para as pessoas mais pobres acessarem a universidade e terem oportunidades na vida. E hoje uma decisão política, uma decisão que já era cartas marcadas no processo do PowerPoint, condena o ex-presidente Lula a 9 anos e meio, como nós vimos aí na Justiça do Paraná. Nós acreditamos na Justiça do Brasil e algumas perguntas aqui, tem algumas perguntas que não querem calar. Por que o juiz Sérgio Moro toma uma decisão dessa no momento em que a autorização para o processo de Michel Temer está prestes a ser julgada aqui na Câmara dos Deputados? Por que isso aconteceu em pleno recesso do Poder Judiciário? Assim como aquela decisão de vazar aquela escuta entre a ex-presidenta Dilma e também o ex-presidente Lula aconteceu em pleno momento de protesto no país em que se discutiu o impeachment. Então, são perguntas que não querem calar de um juiz que tem como marca maior da sua atuação a parcialidade e a perseguição política, sobretudo ao PT e ao ex-presidente Lula. Obrigado, Sagres. Obrigado, deputado Léo de Brito. Como eu estava dizendo, senhores deputados, senhoras deputadas, nós tivemos aqui o impeachment, que para nós, sem crime de responsabilidade, é golpe. Crime está acontecendo agora com o presidente golpista, que já está nesta casa aqui. O processo de pedido de autorização, a CCJ está reunida nesse momento, esperamos que ela possa votar favorável e depois desse plenário mais importante, que dê prosseguimento ao processo de investigação contra o presidente da República, que foi pego com a mão na cumbuca, foi pego com a mão no dinheiro no Palácio do Jaburu. No dia 17 de abril, esta casa condenou a presidenta Dilma num primeiro momento. Depois, o Senado afastou ela por 180 dias em maio de 2016 e no dia 31 de agosto foi o golpe fatal e efetivamente um golpe por 61 senadores contra 20 e contra 54 milhões de votos. E aí, Romero Jucá ilustra claramente num diálogo com Sérgio Machado o porquê que tinha que caçar a presidenta Dilma. Eu já disse isso aqui na tribuna outras vezes. Numa gravação do Romero Jucá, ele diz o seguinte: o Janot está afim, o Sérgio Machado diz a Jucá, o Janot está afim de pegar vocês, ele acha que eu sou o caixa 2 de vocês. Aí, no outro momento aqui, o Jucá diz o seguinte: tem que mudar o governo para estancar essa sangria. E aí que foi um dos grandes articuladores do golpe contra a presidenta Dilma. E nesse momento o Machado diz: a coisa é política e tem que ser rápida. Jucá acrescentou que o eventual governo de Michel Temer deveria construir um pacto nacional com o Supremo, com tudo. Machado disse: aí parava tudo. Delimitava onde está e pronto, respondeu Jucá. Enfim, e aí Romero Jucá teve a desfaçatez de dizer que tem poucos caras no STF aos quais ele tem acesso. E um deles que ele não teria acesso era Teori Zavascki. Disse que era um cara muito fechado. E aí vai o diálogo afora, sempre na linha da tentativa do golpe e sempre dizendo que tem que estancar a ferida, que tinha que parar o governo da presidenta Dilma. Então, os motivos reais do golpe contra a presidenta Dilma era para parar a Lava Jato, era para parar a investigação, e nós já denunciávamos aqui naquele momento que, além da retirada de direito dos trabalhadores, além da entrega do pré-sal, além do congelamento do teto de gastos públicos por 20 anos, retirando da saúde e da educação mais de 700 bilhões de reais nos próximos 20 anos,
além da encaminhamento para cá, da votação da terceirização, precarizando a condição do trabalhador, além da reforma trabalhista que foi aprovada aqui e ontem foi votada também no Senado Federal. Então esse governo era para parar as investigações, era para estancar a sangria, como disse Romero Jucá, mas era para retirar direitos dos trabalhadores e dar mais aos ricos desse país. Concedo uma parte ao deputado Leonardo Monteiro, por 1 minuto. Quero cumprimentar o deputado Ságuas Moraes pelo pronunciamento que faz, brilhante pronunciamento nesse momento, nosso companheiro deputado pelo Mato Grosso do Sul. Pelo Mato Grosso. Dizer que somos, nesse momento, Ságuas, solidário ao nosso presidente Lula, dizer aqui do meu apoio, da minha solidariedade. Essa decisão do juiz Sérgio Moro, sem dúvida nenhuma, é para tumultuar esse momento, é para embaralhar o jogo. Nós sabemos muito bem que o foco nesse momento é a discussão aqui na Casa, no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, se aceita ou não a denúncia contra o presidente Temer, denúncia que a população brasileira toda viu pela televisão, os diálogos, mala de dinheiro, 2 milhões sendo liberado para o presidente do PSDB, senador Aécio Neves, 500 mil reais por semana para o Temer e para o Eduardo Cunha, que está lá na cadeia. Portanto, as evidências estão aí, né? Agora, nesse momento em que se discute aqui na Casa se aceitamos ou não a denúncia contra o presidente Temer, presidente denunciado pela Procuradoria-Geral da República, se nós vamos permitir que a Justiça Federal continue investigando, aparece essa notícia através do ministro Sérgio Moro para poder embaralhar o jogo e fazer uma confusão na própria sociedade brasileira. Por isso aqui a nossa solidariedade ao presidente Lula, dizer que eleição o ano que vem, eleições em 2018, sem a presença do presidente Lula, é golpe. Por isso, a nossa solidariedade, parabéns pelo seu pronunciamento, nosso companheiro Ságuas. Obrigado, deputado Leonardo. Eu dizia, deputado Leonardo, que a primeira fase do golpe foi a destituição da presidenta Dilma. A segunda etapa está acontecendo agora, com a condenação do Lula, do presidente Lula, na primeira instância, mas que, sem dúvida nenhuma, com os recursos que o presidente Lula e que seus advogados entrarão na segunda instância, ele será absolvido porque não tem absolutamente nada que o condene, não tem uma prova sequer, porque o triplex, que é o objeto dessa denúncia, dessa condenação, está penhorado na Caixa Econômica em nome da OAS, que é uma empreiteira desse país. Então, não venha com essa conversa fiada que esse triplex é do presidente Lula, porque além de não estar escriturado o nome dele, está penhorado em nome da OAS. Então, isso é balela, é enganar o povo brasileiro. Essa é a segunda etapa do golpe que nós vamos ganhar na segunda instância, se Deus quiser. E a terceira etapa, que não vai se consumar, porque a justiça vai fazer justiça em defesa do presidente Lula, é que ele sim vai poder disputar as eleições de 2018, aí sim nós vamos restabelecer a democracia nesse país, porque a democracia foi arranhada, a CLT foi rasgada, e eles estão querendo rasgar a Constituição várias vezes, estão querendo fazer a Constituição de picadinho. Então, nós não vamos admitir, enquanto estivermos nesse parlamento, não só o Partido dos Trabalhadores, não só os parlamentares do Partido dos Trabalhadores, mas os parlamentares que querem de fato um Brasil desenvolvido, que querem de fato a redução da desigualdade nesse país. Porque aqui nós observamos um desfile de deputados da base do governo, vim defender esse governo, vim falar em moralidade, vim falar que tem que combater a corrupção. Poxa, esse governo foi flagrado, gravado, filmado no Palácio do Jaburu, negociando com o São Joesley Batista, e o Joesley Batista teve a maior cara de pau de dizer para o presidente: olha, eu cheguei aqui no palácio, parei lá no portão, olharam para a placa do carro e deixaram eu entrar. Com certeza passaram o nome falso, com certeza a placa do carro era falsificada, e foi dito nos autos da denúncia, da defesa do presidente Michel Temer, deputada Benedita, foi dito lá nos autos que quem organizou tudo foi o senhor Rocha Loures. O senhor Rocha Loures, que coincidentemente, ele que organizou esse diálogo com Michel Temer e a JBS, e que coincidentemente foi ele que carregou a mala, filmado
R$500 mil, correndo, feito um louco para esconder, mas estava sendo filmado. Ali está a prova do crime. Esse senhor devia ter saído da presidência, está na cadeia, porque ali está comprovado um crime contra o patrimônio público e um crime contra o povo brasileiro. E aí nós temos a certeza, só mais um minuto, senhor presidente, obrigado. E aí nós temos a certeza, quero dizer para aqueles que vêm aqui da base do governo, se vangloriar desse governo, que reduziu direitos dos trabalhadores, que está com a pauta regressiva, com a inflação baixa pelo baixo consumo, ninguém consome nada, por isso que a inflação caiu. Mas para esses defensores desse governo, que o senhor Lúcio Funaro, que é considerado, que é dito pela mídia, o doleiro do PMDB, está fazendo delação premiada, e que o senhor Eduardo Cunha também está no mesmo caminho da delação premiada, para eles não comemorarem, porque ali tem prova, esses dois têm prova, não sobrará pedra sobre pedras. Então vamos pensar grande, vamos fazer o enfrentamento na política, mas vamos defender um país desenvolvido com a redução das desigualdades sociais. Por isso, fora Temer, direta já. Agradeço ao parlamentar. Para dar, enquanto nós já passamos a palavra